É verdade que o clero do catolicismo romano medieval era corrupto e de que o sacerdócio vivenciava, por trás dos panos e das cortinas, a prática que ficou conhecida como concubinato clerical? Bem, como notam os historiadores, as fontes são muito claras em mostrar que o catolicismo romano, ao longo da Idade Média, enfrentou no mínimo dois problemas persistentes. O primeiro deles foi o problema da simonia, isto é, o problema da venda e da compra de cargos eclesiásticos. Esse problema perpassou todo o período medieval, de modo que, ao chegar por volta do século XIV, século XV, século XVI, fontes nos indicam de clérigos, de bispos, de cardeais que tinham bispados, que tinham cidades, que tinham várias dioceses encarregadas de sua missão, e todas elas geravam lucro e geravam posição social, e todas elas teriam sido alcançadas e galgadas pelo ato da simonia. Um outro problema enfrentado pelo catolicismo romano ao longo da Idade Média, somado ao problema da simonia, foi o problema que ficou conceituado e conhecido na história pelo termo concubinato clerical. O que acontece é que ao longo do medievo, nem todos os padres, nem todos os parocos, nem todos os sacerdotes conseguiam cumprir à risca a prática do celibato, a prática celibatária. Já por volta do século XI, na Reforma Gregoriana, a igreja procurava reformar-se e estava acusando aqueles sacerdotes que tinham relações sexuais com concubinas, ou mesmo os que tinham matrimônios escondidos, e alguns deles formavam família, tinham filhos, de modo que, embora pregassem a doutrina cristã, a doutrina católica, e embora fossem representantes do clero cristão, alguns destes não estavam em sintonia com a tradição da igreja de resguardar-se do casamento, de resguardar-se da atividade sexual. No entanto, a grande questão desse vídeo é nós corrigirmos uma interpretação histórica que parte de uma visão pejorativa, ou seja, desde o surgimento da Reforma Protestante, construiu-se uma narrativa histórica de que a igreja medieval foi extremamente decadente, foi extremamente corrupta e de que todo o clero representava um antro de podridão, um conglomerado de deturpação e de depravação. E o concubinato clerical foi elevado como uma das características que comprovavam esse estado de decadência, esse estado de apostasia espiritual presente na igreja. De um modo geral, essa interpretação é falha porque ela generaliza todo o contexto medieval, ela generaliza toda a situação do clero e ela é muito carregada de um pressuposto protestante que está tentando validar a razão histórica da reforma em detrimento do catolicismo medieval. Portanto, argumentar que a igreja viveu uma espécie de idade das trevas, tal qual como argumentar que a Idade Média foi a Idade das Trevas, é uma conceituação já batida e superada pela historiografia em todos os setores acadêmicos. É um fato que o concubinato clerical permaneceu como problema presente durante a Igreja medieval, e quando nós chegamos no final do medievo, por volta do século XIV, do século XV, o historiador Martin Dreyer, olhando para as fontes, chega a concluir que em algumas regiões o vício do concubinato clerical era tão comum que mesmo os fiéis nem chegavam mais a se chocar com ele. Tão vulgarizado e tão normalizado estava, em algumas regiões, essa prática no meio dos sacerdotes. Agregando também a este raciocínio, o historiador católico Giacomo Martina argumenta que por volta do século XIV, século XV, a grande maioria dos sacerdotes não observava mais o celibato. Ele aponta uma fonte onde o embaixador do Duque da Baviera fez um discurso público durante o Concílio de Trento, no dia 27 de julho de 1562, e o embaixador afirmava que na Baviera, quando muito 4 ou 5% do clero
não vivia em estado de concubinato clerical público. Mas em termos de precisão histórica, o que fica para nós é a cautela de não generalizarmos e afirmarmos que todos os clérigos, que todo o clero ou que todos os sacerdotes do catolicismo medieval estavam incorrendo em ato sexual ou tinham uma concubina. E se você quer aprender mais sobre a história do cristianismo e não quer estar trabalhando com esses erros que são frutos do senso comum, são frutos de ideias populares, mas que não estão fundamentadas em uma análise histórica sólida e acadêmica, inscreva-se no canal, acompanhe nosso trabalho, aprecie nossos vídeos e veja como você vai agregar conhecimento de história do cristianismo com o nosso conteúdo.